tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de cidadania moral e ética, história e geografia. Vamos lá? Corre lá e pegue os seus livros. Bom, hoje nós vamos começar com cidadania moral e ética. Pega o seu livrinho e abra na página 22. Vamos ver qual é a lição que podemos tirar daqui hoje, joinha? Saber falar e saber ouvir. Duas coisas muito importantes no nosso dia a dia. Vamos ouvir agora? Preste atenção na leitura. Aff, quanto barulho! Isso foi o que disse a professora Ana na nossa sala. Ela ficou chateada. Todos falando muito e ao mesmo tempo. Estava na hora da aula de ética, mas estava difícil começar. O silêncio deveria estar lá. Então ela esperou. Quando finalmente todos ficaram em silêncio, ela nos contou a seguinte história. Vamos dar uma pausa, porque isso é muito importante. A professora teve que esperar. E com isso a gente vai perdendo tempo. Lembra o que a tia falou para vocês? Tem hora para tudo. E a turma naquele momento não estava obedecendo. Vamos escutar a leitura que a professora Ana fez? Era uma vez o pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida monótona, pois inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoamento vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo pra valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia. Um lobo! Socorro! Socorro! Desta vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. E é verdade, né? O que nós podemos aprender de tudo isso aqui, né? Vamos para um papo bem legal? Vem comigo! Nós aprendemos duas lições muito importantes. Uma, saber falar e saber ouvir. Quantas vezes a mamãe ou o papai, eles pedem um favor e nós retribuímos com 4 pedras. Ah, mãe! Poxa, mãe! Que saco! E com isso, nós magoamos a pessoa, não é? O papai, a mamãe, de repente um titio, uma titia. Então, nós temos que saber falar com as pessoas. O carinho, a atenção, né? Eles têm que ser recíprocos. Por exemplo, se o papai pede um favor, sim, papai, já estou indo. Puxa, papai, mamãe, estou cansado, mas eu vou fazer. Poxa, mãe, hoje eu não queria fazer isso. Tudo é a forma como você fala com o outro, certo? Às vezes, mas tia, tem vez que a outra pessoa já vem brigando. Mas se você falar com carinho, você vai ver que o modo daquela pessoa lhe tratar vai ser diferente. Por quê? A sua ação gera uma reação. É como se fosse um espelho. Então, nós temos que saber falar. O saber falar é muito importante. Outro ponto importante é saber a hora de falar. Tem hora para tudo. Se nós falarmos e não dermos vez ao outro, nós não escutaremos o que o outro tem a dizer. Ou se a gente ficar prestando atenção em outras coisas, na realidade nós não estamos ouvindo o que o outro tem a dizer, certo? Então, também tem aquela hora de ouvir.
Aquele momento em que a professora Ana estava falando era o momento de ouvir. Por isso que muitas vezes vai as dúvidas para casa, porque no momento em que a tia explica, não pode conversar com outro coleguinha. Aquele momento é o momento de ter atenção. A mesma coisa acontece às vezes com o fone do celular que você está no ouvido e o outro está conversando com você, e é muito difícil você fazer duas coisas ao mesmo tempo, escutar a música e dar atenção ao outro. Uma das duas escutas vão ficar perdidas, certo? Então, saber falar e saber ouvir. Outra coisa, saber o que falar. Muitas vezes dá vontade da gente contar aquela mentirinha que não é legal. Por quê? A mentira, ela é descoberta. Então, se aconteceu alguma coisa de errado, por exemplo, nossa, eu quebrei o jarro da mamãe. Como eu vou fazer para contar para a mamãe? Você tem que contar. Você não pode inventar que foi o cachorro, que foi o papagaio, que caiu sozinho. Você tem que falar a verdade. Poxa, mamãe, sem querer eu quebrei o seu jarro. Você me perdoa? Tudo é a forma como você fala. E eu tenho certeza que a mamãe e o papai irão entender, porque nada melhor do que a verdade na vida da gente. Certinho? Joinha? Vamos às atividades? Vamos às atividades da página 23 e da página 24. Lembrando, só um toque. Lá na número 1, na página 23, fala justamente daquilo que a tia falou para vocês. O saber ouvir. Como você escuta o outro e escuta a música ao mesmo tempo. Certo? Só uma dica. Espera essas páginas prontas. Vamos mudar de conteúdo para outro conteúdo? Vem comigo! Corre lá, pega o seu livro e abra na página 31. Vamos falar sobre representação dos espaços. Há diversas maneiras de se representar os espaços. Pode-se, por exemplo, fotografar ou desenhar os locais, registrando os detalhes existentes, até mesmo as mudanças ocorridas no decorrer do tempo. Utilizando imagens, figuras e linhas, é possível representar em tamanho reduzido os espaços. As diferentes representações são resultado da visão que lançamos em cada espaço. Nós temos a visão vertical, que ocorre quando observamos o espaço de cima. A visão vertical pode nos fornecer a planta baixa de um determinado local. Vou dar um exemplo. Um helicóptero, ele vai observar na visão vertical, ou seja, de cima para baixo, certo? Nós temos a visão frontal. Visão frontal é isso aqui. Vocês estão enxergando a tia de frente. O nome já diz, visão frontal, de frente. Nós temos a visão lateral, que é de lado, certinho? E a visão traseira, que é quando estamos de costa. Então, recapitulando. Visão vertical é aquela que observamos de cima, certo? É onde você pode ver a planta de uma casa, como o exemplo aqui do livro. Nós temos a visão frontal, de frente, lateral, que o nome já diz, de lado, e traseira, que é a visão de costas, né? De trás. Joinha? Vamos para a página 32 do livro. Na página 32, nós temos algumas atividades que você irá fazer com o seu responsável legal. Tá super fácil, certinho? Então, página 32 e a página 33, certo? E a página 34. Também é relacionada ao conteúdo. Não tá difícil, tá super fácil. A maioria das atividades é para desenhar, para ligar e para numerar. Certinho? Vamos mudar de conteúdo? Então, vem comigo, que hoje o tempo é bem apertadinho. São 3 matérias. Lembrando que ainda tem a tia de Educação Física. Vamos lá? Vamos para a história? Vem comigo, corre lá e pega o seu livro.
e as profissões. Todas as pessoas trabalham, pois todo mundo tem uma ocupação ou um ofício. Os estudantes, por exemplo, ocupam-se estudando. As profissões são atividades para as quais um indivíduo se preparou. Na verdade, trabalho é o que uma pessoa exerce para obter os recursos necessários à sua sobrevivência. Ou seja, trabalho é algum tipo de esforço que você faça. As profissões são algo que o indivíduo se prepara. Por exemplo, o médico, ele estuda, ele tem todo um trabalho para poder se tornar médico. Então, essa é a diferença de trabalho para profissões, correto? As pessoas se esforçam e pensam em tudo que fazem. Tais esforços e pensamentos são empregados para conseguir realizar algo. O trabalho é considerado como esforço e também como resultado de ações das pessoas. Portanto, podemos considerar que trabalho é toda e qualquer atividade que realizamos. Assim, todas as ações que você realiza, como estudar, brincar, correr e ajudar, podem ser consideradas trabalho. O trabalho pode ser manual ou mental, ou seja, existem pessoas que trabalham com a força e outros que trabalham mais com a mente. E aí, meus amores, vocês conseguiram entender a diferença entre trabalho e profissões? Porque às vezes assimilamos. O dia do trabalhador. Trabalhador é aquele que trabalha. E nós justificamos isso nas profissões, não é? Mas profissão é uma coisa e trabalho é outra. O fato de estudar é um tipo de trabalho. Por quê? Trabalho é um esforço. Já as profissões, você faz o esforço para poder conseguir chegar à profissão, ou seja, trabalhar. O trabalho, ele pode ser através da força física, por exemplo, um pedreiro, certo? Um mestre de obra, um pintor. E também pode ser um trabalho mental. Por exemplo, o professor, ele tem o trabalho de aprender para ensinar. Joinha? Vamos à página 32, as atividades. Nas atividades, nós temos a número 1, que é para completar a letra das profissões, que está super fácil. Nós temos a número 2 e a número 3 é uma musiquinha, né? Do CD Palavra Cantada. Vamos cantar? Vem comigo. Palavra cantada! Lápis, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenga, traião, banho de rio, banho de mar, pulação, tombou, Banho de areia, não sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, bandeja, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, papel, papelão. criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, metiolate, Band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, Pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 3, 4, 5, 6, caderno, chiclete, peão, sal, bicicleta, skate, calção. esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bala, pelúcia, merenga, traião, banho de mar, pulação, tombou. Banho de areia, Gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho.